Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está frio lá fora, aqui dentro também, mas as notícias estão quentes. Ou pelo menos o cenário está querendo ficar mais quente. O presidente Temer, entre outras coisas, suspendeu toda e qualquer nomeação para diretorias de estatais. O avião da FAB, metido desde o final de semana em algumas controvérsias, enfim, um diz que me diz, que acho que foi, acho que não foi. Importante é que ficou determinado que está livre à disposição para fazer o transporte de órgãos para doação. E aqui por Porto Alegre, uma manifestação de estudantes que estão pleiteando melhorias na educação, no ensino, nas condições, só que manifestação, movimento, onde as pessoas, alunos, estão com os rostos cobertos, daí eu particularmente já não gosto e já questiono. Essa é a minha opinião. Nós queremos ouvir a sua opinião. Nós temos uma bancada completa aqui de formadores de opinião que também darão as suas opiniões. Portanto, fique conosco, aceite o nosso convite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. O programa que é o seu encontro diário com a notícia e o bom humor. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Pois também uma outra notícia durante o dia de hoje, que aliás é uma notícia que está no vai e vem, uma coisa parece meio efeito bumerangue, é o assunto do impeachment, que todo mundo quer adiar, quer resolver, quer não resolver. A comissão, digamos assim, que travou, se é que pode-se dizer que recuou, e tudo deve terminar realmente no prazo determinado, que está previsto para ser votado, que é o mês de agosto, não é isso, meninos? Pode até se estender um pouco mais. Até mais, mas até não mais. Antecipar. Queriam antecipar, né? Aí é o prazo das alegações finais, claro. Né? Seria, né, diminuído. Reduzido para agora. Não será mais reduzido. Era de 15 dias. De 15 dias, exato. Queriam reduzir para 5 ou 6 e voltaram atrás. E o presidente, então, da comissão disse que manterá os 15 dias tanto para a defesa como para a acusação. Não poderia ser diferente. Toda vez que tentam atropelar a lei, dá origem a um recurso. Não tem porquê. Não estamos numa ditadura, como, por exemplo, o Chicão gosta. Um regime autoritário e tal. Não. É um regime democrático que permite... Não, enganado. Eu gosto de um regime decente, honesto, onde as pessoas são respeitadas. Então pode não ser ditadura. Então vamos fazer o seguinte, o senhor, com toda a sua sabedoria, no qual eu admiro muito o senhor, gostaria que o senhor convidar sua excelentíssima esposa para dar uma volta na Rua da Praia hoje a partir da meia-noite. Eu estou jogando um carro contra uma caixa de fósforo. Eu saio depenado em 3 quadras. Na época dessa ditadura que o senhor fala como se fosse uma coisa desprezível, o ser humano era respeitado no Brasil. Tinha os seus direitos. Que não tinha direito era oportunistas, era esquerdista, mas essas pessoas não podem ter direito. Não, o senhor mistura um pouquinho. Deixa eu lhe situar um pouquinho mais o tempo, até em função de uma experiência profissional. Eu trabalhava na redação do Correio do Povo, no final da década de 70, início da década de 80, e desde pegar táxi, nós íamos a pé, assim, um bom trecho da Rua da Praia, sem problema algum, jamais, só o latido dos cachorros que apareciam, nada mais. Quando retornei, em início de 84, fiquei um período fora da empresa, quando retornei, disse, olha, não vai até o Mateus, porque 80 e... Comeu sanduíche de pernil. Não vai até o Mateus comer o pernil, porque estão assaltando na Praça da Alfândega. Então não dá para comparar uma circunstância de 35 anos atrás, da segurança que havia, com a insegurança de hoje. Eu não estou protegendo a insegurança, pelo contrário, eu estou cobrando a segurança. Hoje o pré-candidato Onix Lorenzoni ainda conversava ao meio-dia no encontro que houve para
tratar da sua candidatura, eu acompanhei um repórter, e ele fez uma comparação. Há 20 anos, o contingente da Brigada Militar em Porto Alegre eram 2.100 brigadianos a mais. Agora, 2.100 brigadianos a menos, num curto espaço de tempo, leva ao drama que a população... E o número é maior, a menos, nos anos 80, a segurança era boa nos anos 80. Não, eu só queria fazer uma homenagem ao coronel Jarbas Passarim, que foi ministro de diversos governos, 3 vezes senador pelo Pará, que faleceu aos 96 anos de idade. Uma grande figura, ele estava ao lado da ditadura, mudou, foi um dos homens que mais argumentou em prol da volta da democracia. 96 anos de idade, o senador e ex-ministro Jarbas Passarim faleceu então com essa idade. Para completar a frase, se correrem com relação ao processo do impeachment, vão entrar com recurso e vão melar tudo e vão botar lá para trás. Vão andar para trás. Não dá, como qualquer circunstância no mundo jurídico. É exatamente isso que vai acontecer. Mas já que tu falaste no falecimento do senador e tantas coisas que ele foi, Jarbas Lima, também no final de semana... Passarinho. Olha, imagina meu amigo Jarbas Lima, credo. Meu amigo Jarbas Lima. Desculpa, professor Jarbas Lima. Não, Madeira. Jarbas Passarinho, também no final de semana... O mundo perdeu o seu grande... Cassius Clay. Cassius Clay, né? Cassius Clay, um nome que ele rejeitou por dizer que o nome era de escravo. Muhammad Ali, né? Que morreu depois de muitas coisas que fez, de grande ativista e tal. E agora há pouco eu estava olhando entre as notícias, morreu hoje um grande nome das artes plásticas, que foi o pernambucano Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, um nome tradicional, um homem de uma família tradicional, mas conhecido no mundo das artes plásticas como Tunga. Ele estava internado já fazia algum tempo, ele tinha um câncer de garganta. Ele foi um artista que tinha sua carreira e começou lá muito cedo, lá em mais de 30 anos atrás, em 73, quando fez a sua primeira exposição individual, em 1980. Ele tem os seus trabalhos no MoMA de Nova York, enfim, um grande artista plástico e, lamentavelmente, vitimado por um câncer. O Tunga fez, inclusive, filmes. As pessoas talvez não lembrem muito dele só pelas artes plásticas, mas ele fez alguns filmes em parceria com alguns artistas, e foram as suas esculturas e instalações que levaram a ser disputado pelos colecionadores internacionais. Além do MoMA que eu citei, outros grandes museus espanhóis, enfim, têm os seus trabalhos. Foi um fim de semana, assim, no mundo das celebridades muito grandes. Agora, cá na terrinha, foi um final de semana de matança de ficar na história, hein? Tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Né? Completamente. Não tem mais lei, né? E os estupros. Impressionante. É um horror. Assalto à lotação, né? Que foi feito um levantamento pela polícia do número de assaltos, que aumentou muito nos últimos tempos, até no último mês deu uma reduzidinha. Mas para vocês terem uma ideia, são 4 assaltos a cada... Espera, dados divulgados pela Força Tarefa de Combate aos Crimes de Transporte Coletivo da Polícia Civil apontam que foram registrados 187 roubos a ônibus ou lotações no mês. Embora alto, o número reduziu cerca de 10% em comparação ao mês anterior. Mas tem um dado que diz que é 4 assaltos a cada hora, mais ou menos. Assim, eu vou procurar esse dado, mas é um absurdo. Daí diz o delegado que conseguiu mapear o perfil do delinquente. 1/3 desses delinquentes são adolescentes. A maior parte deles já tem passagem por antecedentes em roubo, enfim, já tem um histórico. E muitos deles foram presos, mas muitos continuam ainda na rua. Quer dizer, sempre a mesma frase, né? Enxugar gelo, né? Aquela coisa. Entra na cadeia, sai da cadeia. O outro lá que assaltava aí perto da URGS, Chicão, tem 30 passagens de assalto, tem 2 passagens em 20 horas e... Agora, na época da ditadura não tinha isso.
Eu não digo uma ditadura cruel, agora uma ditadura leve, Mário. Sim, um pouco mais de organização. O marginal tem mais medo da autoridade, ele respeita a autoridade. Mas a autoridade... Essa liberação, isso é para a Europa, é primeiro mundo. Olha agora não para nós, que somos para quinto mundo. Olha aqui, Chicão, Porto Alegre tem média de um assalto a ônibus ou lotação a cada 4 horas. Quem sabe que não dá nada. A cada 4 horas, um ônibus né, ou Vitorino? lotação. A nossa justiça não existe, os nossos legisladores, as nossas autoridades não são respeitadas. O militar, pelo menos, tinha Murutu que respeitava. Onde todo mundo manda, ninguém obedece. É um ditado antigo que Agora, funciona. por outro lado, tem a coisa dos extremos, né? E das coisas inusitadas, me parece, que aconteceram agora nesses dias. No final de semana, em especial. Com aquela moça, uma vendedora de Canoas, que estava com o seu filho, estava chegando na escola do filho, estava levando ou buscando o filho, enfim, e estava descendo do carro, ela e o filho, e foram assaltados. Foram assaltados, as duas, ela e a criança, o rapaz pegou, levou o carro dela e foi embora. Aí, tudo bem, ela deve ter registrado. Enfim, no dia seguinte, ela recebe um telefonema da escola do filho dizendo, olha, entregaram aqui a mochila do seu filho e tal. Aí ela foi lá, abriu a mochila, dentro da mochila tinha um bilhete daquele que havia roubado o seu carro. E dizia que as coisas estavam difíceis e tal, mais ou menos assim. Que ele estava desempregado. Que ele estava desempregado, que a vida estava difícil, mas que ele não levava jeito para isso. Que ali estava a chave do carro, que o carro estava em determinado lugar e tal. Quer dizer, quando a pessoa não é do negócio, tu vê o que deve ter levado essa pessoa a fazer isso, que ele deve ter sofrido no tempo que ele fez isso, porque assaltou a moça com o filho e tal. Ele devolveu o carro. Eu acho que era uma pessoa desesperada. Desesperada, né? Diante da situação que está vivendo, né? E a gente já falou sobre isso, né, Marla, aqui nessa bancada, né? Já ficávamos assustados com o número de pessoas que roubavam e que são realmente criminosos. E os outros tantos que talvez ingressariam no crime exatamente pela falta de emprego, pela falta de oportunidade, pelo desespero. Ainda bem que esse se arrependeu e de certa forma conseguiu reverter aí essa situação. Aí alguém que ouviu essa notícia disse assim, cara, vão levar... Claro que não vão levar adiante o caso. Primeiro que quando levam adiante o caso já não resolvem nada. Não tem que levar adiante. Não tem que levar adiante. Coitado desse homem. Tem tantos outros para investigar e para levar adiante, para prender a pessoa. Na política. Eu só discordo. Perdão. Só para completar, eu só discordo de uma opinião de que só com regimes fortes nós temos a aplicação da lei, que a autoridade é respeitada. Não. O mundo civilizado estabelece a autoridade sem ditadura. Mas esse nosso mundo aqui do Brasil, infelizmente, não é civilizado. Lourdes, não é civilizado. Porque a barbárie está todo dia em qualquer cidade. Isso aí serve para a Suíça, para a Suécia, Alemanha, Canadá. Concorda comigo, Vitorino? Você que é um advogado. Concordo. Eu acho que o regime de exceção é que deve ser evitado, mas a mão forte hoje, ela é inevitável para salvar o Brasil. Nós precisamos de leis fortes, precisamos de leis duras. Aí alguém vai dizer, mas vai ter muito inocente. Essa coisa eu já estou habituado a ouvir. Claro que vai ter inocente. Agora ninguém faz omelete sem quebrar ovos. Sim, a gente tem que ter. Você sabe como é que funciona a lei de trânsito na Califórnia? Na Bélgica? Você comete uma infração, dependendo do tipo de infração, você vai algemado na hora para a presença de um juiz. Na Alemanha, se você subir num trem sem o passe, não existe fiscal, não existe cobrador na Alemanha. Você tem a responsabilidade de tirar o ticket e subir Ninguém cobra ninguém, mas se entrar um fiscal e pedir a você a sua passagem e você não tiver, você não é multado, você vai preso. Você vai preso na hora, você vai para a polícia, lá na polícia registrada a ocorrência, você recebe um prazo para se apresentar para o juiz. E vai dar explicação para o juiz. E ele não vai pegar leve. Ou seja, tem que ter leis duras. Aí acontece esse estupro dessa menina lá no Rio de Janeiro. Uma coisa abominável. Aí tem mulheres passeando na Câmara dos Deputados com plaquinha, tem gente fazendo discurso, até aqui na bancada teve discurso. Só que o projeto do deputado Bolsonaro, que recrudesce esse crime, que cria a castração química no Brasil... Sabe quem é que se colocou contra?
É essa turminha que hoje está fazendo o discurso lá. Que fala em democracia na e rua. mais, você sabe o Chumbinho, aquele estuprador que foi defendido pela Maria do Rosário, ele é um estuprador. Ele foi defendido, a Maria do Rosário tratou ele como coitadinho. E o partido dela apoiou. E é essa gente que está com plaquinha agora pedindo o fim do estupro e criar o tal do cultura do estupro. Cultura do estupro é o diabo que o carregue. Porque eu nunca fui estuprador. E cultura numa sociedade é algo que predomina. Não predomina a cultura do estupro no Brasil, não. Isso é uma frase, uma simbologia idiota, demagógica, que criaram para pedir algo que nem eles sabem o que querem, porque as propostas existem, mas eles se colocam contra. Pobre das mulheres. Eu sou adepto da pena de morte. Mas, Vitorino, Eu sou adepto da pena de morte. exceção que o Burdi é contra, não existiria isso. Sabe o que está acontecendo no Rio? No Morro do Chapadão, o chefe do tráfico diz o seguinte: na zona do Recreio Bandeirantes e Barra da Tijuca, ninguém pode sair de casa depois das 9 horas. Tu imagina Nova York, um traficante diz assim: nós vamos parar Manhattan. Ah, para aí. Os Marines entram mais exceção do que uma ditadura brasileira. Sabe que o maior índice de criminalidade dos Estados Unidos, até a chegada do prefeito Giuliani, era Nova York. Mas ele usou a tolerância zero. Eu estive em Nova York. Mas não, Deixa ele concluir. E a recomendação era: não saiam à noite. Nova York foi criado um projeto chamado, que era Tolerância Zero, mas o nome do projeto era Broken Glasses, que era as vidraças quebradas, os vidros quebrados. Consistia no seguinte: não importa se é um garoto de 10 anos, se ele atirar uma pedra e quebrar um vidro de qualquer órgão, de qualquer prédio público, o menino vai preso. Ah, mas ele vai preso. Chama os pais dele. Olha, o vidro é tanto, o senhor está multado em tanto, e se o senhor não pagar, o senhor vai ser preso em 90 dias. Aí veio os movimentos, os direitos humanos, aquelas bobocas sempre, porque lá também tem esses bobocas, né? Ah, mas agora só vão prender negros e hispanos, porque é perseguição com as classes menos abastadas, aquele discurso idiota que a gente conhece. As classes mais abastadas da população. O Rudolfo Giuliani disse: não, esses é que serão os beneficiados. Sabe o que aconteceu? Hoje, as igrejas dos bairros mais pobres viraram centro de atração turística. As pessoas vão ao Brooklyn, as pessoas vão a Coney Island, as pessoas vão ao Bronx fazer turismo, porque tem segurança para recuperar essa área. Então, as pessoas menos abastadas são as mais beneficiadas com o aumento da segurança. Depois eu gostaria de falar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a tal de progressão da pena. Condena a X anos, cumpriu um quarto, já cai fora. Isso aí demonstra, em primeiro lugar, que nós não temos lugar para que os condenados cumpram a pena. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro. E os presídios estão superlotados. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que essa progressão da pena representa na mente do criminoso, incentiva a impunidade. Não vai acontecer nada. E isso eu estou me referindo não ao batedor de carteira que é preso e que vai para a delegacia e sai antes do policial terminar o registro. Eu estou me referindo aos condenados. Então, a tal de progressão da pena para esvaziar os presídios, porque os presídios não comportam o número de condenados, esse é o primeiro problema. Segundo lugar, num Estado que já teve um contingente da Brigada Militar com 32 oficiais e soldados, isso foi em 83, foi no governo do nosso amigo Jair Soares. 32 mil. 32 mil. Ex-governador, que tinha sido ministro da Previdência, foi deputado federal, deputado estadual, depois teve a grandeza de concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre. Isso é maravilhoso. Voltou à Assembleia. Desprendimento, aquela vocação para servir. Um grande abraço ao doutor Jair, que está nos acompanhando. 32 mil em 1983. Hoje tem 18 mil. Mas isso é uma tática do PT. É uma tática do PT. Não. O PT, quanto menos polícia, é melhor. Inclusive, para encerrar, há uma emenda que está sendo elaborada pela bancada do PSDB, de difícil aplicação, mas que estabelece, na lei de diretrizes orçamentárias, que será votada agora na metade do mês, prevendo que
Assim como existe uma verba obrigatória para aplicação na saúde, 12%, como existe uma verba obrigatória para a educação, se torne também obrigatória para a segurança pública. Senão não contratam. Não contrata, é verdade. Não, mas não vai ter dinheiro. Tem que dar um jeito, a população não pode continuar aprisionada. E por isso, com essa diferença de 32 mil no contingente da brigada, 32 mil homens no contingente da brigada em 1983, e agora com menos de 18 mil, com a aposentadoria em sequência, não dá mesmo para ter segurança. Tem que ter vagas em presídios, né? Não adianta nada esses dois aspectos. São esses dois aspectos. Faltam vagas nos presídios e falta contingente nas ruas. Sem contar que a população duplicou, né? Claro. Deixa o Mário falar. Eu gostaria de ressaltar a importância do dia de hoje, 6 de junho. No ano de 1944, portanto, há 72 anos atrás, os aliados chegavam à Normandia, sob o comando do general Dwight Eisenhower. O dia D, a Operação Overlord foi realizada, com a presença de 1.000 aviões, 5.000 barcos e 50.000 homens. Essa operação chega à Normandia, na França, para destruir as casamatas alemães que estavam ali instaladas. 4 ou 5 dias antes, o comandante alemão, Marechal Erwin von Rommel, pede uma dispensa para ir visitar a sua esposa, que estaria de aniversário, porque ninguém acreditava que essa operação seria realizada ali na Normandia. O que acontece? Esta operação matou milhares e milhares de soldados, jovens soldados americanos, e, a partir daquele instante, 6 de junho de 1944, aqueles heróis que lá estiveram, esse confronto entre os alemães e os aliados, determinava o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a libertação da França. Logo após, Paris libertada e o grito de triunfo dos aliados contra a ocupação nazista dentro do território francês. Foi um dia de glória para os aliados com esta ofensiva. O general Eisenhower, que era o comandante em chefe de todos os generais, do Patton, do Montgomery e outros tantos, ele posicionava-se dessa forma. O dia é hoje. O dia, inclusive, nem estava bom para que os aviões voassem e chegassem àquelas praias que receberam nomes, Omaha e outros nomes tantos, em homenagem aos estados americanos. Milhares e milhares de soldados americanos, eu confesso a vocês que eu fico arrepiado quando falo deste dia D, esta operação que determina o final da Alemanha dentro da República Francesa. Falando em dia de glória, que tem dia de glória sou eu, né? Segunda-feira, renovada, cheia de energia, um pouquinho gripada durante o dia, mas eu podia estar muito pior. Vocês já sabem qual é a razão, né? Você sabe que por quê? Que eu, graças a Deus, agora tenho sempre uma noite de sono tranquila, acordo disposta, né? Há muito tempo que eu não me sentia assim. Você sabe que não existe, que não tem mágica, né? Não tem truque nem magia, ou remédio milagroso. Eu troquei o meu colchão. É a coisa fácil, eu levei tempo para entender que o colchão podia ser a razão de todos os meus problemas. Fui na Sleep Shop, ali na 24 de outubro, número 1363. Bati um papo legal com o Rogério, com a Denise, eles me deram muitas dicas, me deram umas indicações maravilhosas. É impressionante como é importante a gente conversar com quem entende e acabar esse papo com um bom e adequado colchão. Não só para dormir bem, né? Porque você sabe que a saúde do corpo tem tudo a ver, saúde, tanto o seu exercício quanto o dormir bem. Portanto, fica aqui, ó, fica a dica, hashtag fica a dica, infalível para você dormir bem, acordar bem, sem dores, costas, pescoço, corpo, enfim. Passa na Sleep Shop, fala com o Rogério, com a Denise, ou liga para o 33 30 15 92. Peça o colchão da Magda Beatriz, é isso aí, pede o colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Você merece dormir
tão bem quanto eu. Durmo no colchão da Sleep Shop. Cada um podia ter um colchão aqui com Eu também, eu tô precisando de um colchão. Eu acho. Eu tô afim de fazer qualquer coisa. Não, com características pessoais. O dia inteiro lá na frente. Fala lá com o Rogério, fala com a Denise, vai lá preparar o teu colchão. O meu colchão eu gosto bem, eu não gosto muito fofo. Não, tem que ser aí é duro. que tá. Tu não tem Meu que colchão saber tem que o que, ser- que tu gosta, nem é tu que entende. Quem entende de colchão é o Rogério e a Denise. Não, mas o meu colchão é Não. duro e grande. Eu já não vou continuar. Eu acho que eu vou de vaga de Desistir. Por isso que tu não é feliz, tu não dorme no colchão da Magda Beatriz. Mas essa foi essa declaração. Só que no colchão da Magda Beatriz, quem gosta e É conhece mole? Santa Maria, acha legal Santa Maria, por favor, vão, porque ela é o fim da fila. Não, é comprar o colchão da Magda Beatriz. Sim. Eu queria fazer um drops. Um drops, de minuto pra depois da encerrar aquele Carla que tá na assunto. fila e não tá eu vou fazer diretamente pro Bud com o olhar do Mário. George Bush tinha uma frase que dizia o seguinte: nem todo terrorista nem todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. George Bush, presidente americano. Eu tenho uma admiração muito grande ao Estado de Israel. E o Estado de Israel tem um detalhe: ele é extremamente brutal. Ele é um regime, é uma democracia de exceção total. Tem uma lei em Israel que é o seguinte, que protege o cidadão judeu, que eu acho certo, devia ter no Brasil. Terrorista lá faz um ataque terrorista numa sinagoga ou num shopping, alguma coisa. A primeira coisa que a polícia israelense faz é detonar a casa da mãe e do pai do terrorista. Por quê? Porque eles sabiam que tinha um filho terrorista e não entregaram. Isso é lenda, Chico. Isso é lenda. Primeiro, não confere. Eu leio diariamente. Querido, isso aí, e Só tá Benjamin confundido. Netanyahu é o cara mais fã de um regime duro, principalmente contra os palestinos. Não, para um pouquinho. Direito penal duro, mas aquela é uma democracia. 120 cadeiras do parlamento. O Partido Comunista, que no mundo inteiro ataca Israel, tem lá 7 cadeiras. A frente liderada pelo Partido Comunista de Israel tem 15. Tem Partido Árabe no parlamento israelense. Então, é o exemplo de democracia numa região que não tem democracia. Agora, a rigidez, a dureza do direito penal, da aplicação do processo penal, é uma outra coisa. É que falta seriedade. Também Falta concordo. seriedade para o nosso povo. Eu queria apenas... Até na aplicação da lei. Eu queria apenas Pra complementar. tudo. Primeiro, parabenizar o Mário, que rememorou A importância do dia. do dia D. Mas quero também lembrar que quando assinaram o Tratado de Paz em 1945, anunciaram todos, os signatários e o mundo, disse, esta foi a última guerra. 5 anos depois, Guerra da Coreia. E desde então, o que está acontecendo hoje na Síria? Pode haver maior barbárie, 270 mil mortes. maior desprezo à vida, e eles estão lá completamente indefesos. Eu nunca vi um grupo de esquerda em qualquer ponto do mundo defender aquele holocausto que está acontecendo na Síria. É verdade. Será que eles não estão enxergando, não leem o noticiário? Não está acontecendo nada na Síria? Agora, eu só gostaria de falar 30 segundos a respeito porque disso. é a Palestina da Ibope, né? O fato é o seguinte, o general George Patton, que foi um dos maiores generais, o único general que foi enterrado fora do território americano, general americano, George Patton, ele nasceu para ser general, ele propôs, ao término da Segunda Guerra, ao presidente Truman, me dê a sua autorização que eu vou entrar na União Soviética, eu vou chegar até Moscou. Todo mundo, você é louco, louco. E ele disse, vamos ter uma Guerra Fria. Foi o que aconteceu. Ele previu, como Winston Churchill também previu, a Guerra Fria que aconteceu e que criou todo esse trauma e que talvez possamos ter, e já estamos tendo, outra Guerra Fria. Deixa eu só fazer algumas correções históricas aqui. A primeira delas, o Rômmel não foi via mulher, não, ele amarelou. Ele sabia, sim, da invasão. Tá bom. Só deu a sua versão, eu vou dar a minha. Vou dar a sua, Só deu a versão, eu vou dar a minha. versão é irreal. Não, a minha versão é melhor que a tua. Não, obrigado. A minha versão é melhor que a tua. Melhor. A minha versão é melhor que a tua. A tua versão é dos livros. Calma. Então, atenção, vamos lá. O Rômmel amarelou. Ele sentiu que o bicho ia pegar e se mandou. Amarelou. Segundo, os milhares de soldados que morreram na Normandia, no dia D, foram bois de piranha, para piranha.
porque a Alemanha sabia sim da invasão, deslocou milhares de soldados, enfraquecendo o fronte russo, o que permitiu que a Rússia avançasse muito mais rápido sobre a Alemanha que os aliados. Ou seja, foi uma estratégia. Então, assim, dizer que os americanos foram heróicos, aqueles que morreram, porque o comando americano e o comando da guerra, ingleses e americanos, mandaram milhares de americanos para o matadouro, que foi o que aconteceu no dia D. Posso rodar a vinheta ou alguém tem algo a contar? Eu não concordo com isso. Como aqui as explanações são em pílulas, eu queria apenas complementar por que o direito penal de Israel é tão rigoroso, Chicão. E porque, primeiro, que o terrorismo é covarde, ataca civis, não ataca militares, só militares, ataca qualquer pessoa. Israel tem no turismo uma fonte de renda, afugenta turistas. Em segundo lugar, há vizinhos, não é o caso do Egito, não é o caso da Jordânia, não é o caso do Líbano, eles querem destruir. Então, imagina, vamos transferir para uma hipótese que nós aqui jamais desejaríamos e jamais vamos ter. Se nós tivéssemos na fronteira do Brasil uma força que nem é país, porque a Palestina pode declarar sua independência a qualquer momento, desde 1947. O que foi aprovado na sessão da ONU, na Assembleia Geral, foi a repartição daquele território, que era uma terra de ninguém, possessão otomana, possessão francesa, inglesa no final. Os ingleses saíram, era para surgir dois estados. Surgiu um e o outro ficou ali dizendo que o merecedor daquela terra histórica não podia chegar ali. Aliás, nunca saíram dali. Então, se o Brasil tivesse um vizinho que dissesse: você está aí, mas nós vamos te jogar no mar. Tem, só não diz. Mas o nosso inimigo está aqui dentro. Ah, bom, essa é uma outra história. É nós mesmo aqui? Não. Está aqui, está ali no... Não, mas assim, Budi, para encerrar o assunto, eu concordo com você, eu acho que Israel só sobrevive por causa das leis duras e pelo cumprimento das leis duras, mas Israel também tem as suas mazelas políticas, tanto que grandes líderes israelenses foram assassinados por israelenses radicais. Então, assim, é preciso... O Isaac Rabin era um símbolo da paz e foi assassinado por um israelense radical. Então, assim, Israel sobrevive a essa pressão que tem dos vizinhos exatamente por causa da rudeza, da crueza e do cumprimento das suas leis penais. E o apoio americano. Sim, claro. Mas não é de bom tom se negar que também existem alguns exageros nas áreas tomadas, nas áreas invadidas por Israel. Essa área tomada é uma tese da esquerda. Ela foi consequência do avanço das tropas numa guerra. Não, Budi, a área delimitada, Israel avançou na área delimitada. Eles avançaram. Mas foram áreas conquistadas numa guerra. Não foi assim? Sim, mas Israel assinou um acordo de paz e delimitou a fronteira. Aí depois tem uma guerra, ela avança e fica por isso. Se tu monta uma guerra com o Paraguai e toma Assunção para cá. Bom, vamos dar voz aos nossos telespectadores do WhatsApp. Castração química não resolve, só remedia. Quem quer estuprar usa outros objetos. Não é libido, é violência. É a Alexandra Fernandes. Está errado, Alessandra. Está errado. Alexandra, porque a castração química altera a psique também. A pessoa passa a ter um outro comportamento diante da violência. Assista o filme, me ajuda, Budi Marne, Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Ali tem o conceito alguns conceitos de luta contra a violência. Gustavo, eu preciso expor mais duas frases. Se Israel não quisesse a paz, não teria entregue o território do Sinai para o Egito. Eu cruzei todo o território do Sinai. Eu fui até Sharm el-Sheikh. Havia naquele deserto, inclusive, hangares subterrâneos. Entregou em nome da paz. Se Israel não quisesse a paz, não teria entregue Gaza. Entregou Gaza. Budi, olha só, a discussão não está em relação à intenção de Israel de querer a paz ou não. Eu apenas estou relatando fatos. Fatos é o seguinte: Israel quer a paz? Sim. Ela está cercada? Sim. Tem países que estão se armando e querem destruir Israel? Sim, tudo isso eu concordo com você. Mas também é preciso reconhecer de que algumas coisas fugiram aos tratados internacionais, e uma delas foi a fronteira. O tratado internacional dizia o seguinte: Israel tem direito de viver. Budi, eu estou falando de tratado tópico, foram acordos extravagantes firmados na ONU.
E que depois, com guerra, terrorista para lá, terrorista para cá... O que foi decidido na Assembleia Geral da ONU não tem força. A presença do Oswaldo Aranha? Mas aí, Budi, aí o que tem força, não, então? Tu está embarcando na tese da esquerda. Não, a questão não é de esquerda ou de direita, porque Israel também tem esquerda. O que eu estou embarcando, não, eu estou fazendo um relato histórico. Eu acho que Israel é pressionada, sim, eu acho que eu defendo tudo. Tanto que eu acho que Israel domina uma tecnologia absolutamente nuclear. Então tá. Mas daí... Israel é a maior potência do Oriente Médio. Ninguém ataca Israel. Agora, uma coisa que Israel está errado, por que o Irã não pode ter bomba atômica? Israel pode. Não, mas o Irã... O Irã é fanático. O Irã é governado por fanáticos, uma teocracia. Não. Chicão, reator atômico. Chicão, professor do Iraque antes da guerra. Eu amo vocês. O Irã é uma teocracia. Eu amo vocês. Então a Coreia não pode, a China não pode. Vocês são inteligentíssimos para tratar essa A China é uma história. Por ditadura favor. comunista. Por favor, eu amo vocês. E o Irã é uma vocês são teocracia, inteligentíssimos. dominado por psicopata. Todo mundo está elogiando aqui, ó. A cada dia fico mais certo, o senhor Armando Burdia, de um conhecimento maravilhoso. Só que assim, ó, vamos falar das nossas coisas aqui um pouco. Eu preciso falar. Olha aqui, boa noite. Eu preciso muito falar das coisas aqui. Olha aqui no WhatsApp. Boa noite, queridos. Quero dizer que adoro o programa, mas hoje está um tanto estranho. Poderiam falar sobre outras coisas. A Gisela de Porto Alegre. Isso aí. Por exemplo, você quer realizar a viagem dos seus sonhos sem confusão, sem nada? E com a melhor agência de viagens? Pois eu quero dizer para vocês, a tia Yara tem as melhores opções. Vai lá. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. E agora a Tia Yara vai fazer um convite especialíssimo para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, Tia Yara Turismo proporciona para você e sua família uma viagem inesquecível. Olha, eu garanto para vocês. Entre em contato, o telefone é 51-3332-6935. Lá no começo do programa, que eu falei sobre a movimentação no centro da cidade e que eu disse que eu, particularmente, não reconhecia, né, o que estava acontecendo, enfim. E a nossa telespectadora, a dona Nilva, diz assim, ó, que eu quero falar com vocês, porque isso é uma coisa muito séria que está acontecendo aqui na nossa cidade. Trancou todos os ônibus, as pessoas que saíam dos seus trabalhos, tinham que pegar os seus filhos nas creches, as pessoas que precisavam ir para a faculdade, eu notei na minha vinda para cá, não tinha ônibus no meu trajeto. Concordo contigo, Magda Beatriz, quanto aos manifestantes com o rosto coberto. Desconfio e não concordo. Para mim, estão servindo de massa de manobra para alguns políticos. Um abraço a todos da bancada, os quais nós admiramos muito e não perdemos um só dia. Nilva Enderli Porto, de Gravataí. Dá mosca. Hoje houve uma movimentação e os meninos com o rosto coberto picharam o prédio da Casa Civil do governo do estado e estavam tentando invadir o centro administrativo com o rosto coberto. Rosto coberto não é estudante e, no meu entendimento, não está reivindicando melhores condições de estudo, nem salas, nem nada. Desculpa, mas eu não concordo com isso. Isso é a turminha preparada nas escolas
com esse pensamento de esquerda, o pensamento esquerdoide, de vamos lutar, vamos não sei o quê, vamos isso, vamos aquilo. Vamos à luta. E tem gente infiltrada sim, concordo que nem todos são estudantes. Essa turma da máscara a gente já conhece, só que a polícia identifica, vai lá e prende, salta 3 ou 4 políticos idiota para lá, não, coitadinho, é porque pertence à juventude do não sei o quê, a juventude do diabo que o carregue. Olha aqui, ó, nessa hora, eu odeio concordar com o Chicão em tudo, mas nessa hora eu tenho que concordar com ele. Falta cacetete para esse bando de retardado. Hoje à tarde, reuniu-se na Assembleia... Parou. Fala, Fernando Gordinho. Houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa hoje para tratar dos prédios que o governo do Estado tem, pertence ao Estado, mas que estão ou fechados ou à espera de ocupações. Eu conversei há poucos instantes, eu não pude acompanhar toda a audiência, e o deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista, que convocou esta audiência, me passou os dados finais. O Estado tem 6 mil prédios que não utiliza ou estão fechados, dos quais 3 mil inventariados e outros 3 mil, sabe-se lá quais são e qual a situação. Já foi pior. O deputado Frederico teve a iniciativa de convidar ex-secretários da administração, por exemplo, o secretário Jorge Gobi, no governo Rigoto, e ele disse que quando lá chegou, eram 10 mil prédios, e que estava no gabinete e chegou uma correspondência cobrando o condomínio de um prédio no Rio de Janeiro, que pertence ao governo do Estado, e ele, secretário, não sabia da existência. Então, esse é um problema grave, porque as evasões se sucedem, esses prédios se depreciam, e toda vez que se fala em vender para tomar recursos e tapar um pouco dos rombos que o orçamento do Estado tem, levantam-se algumas vozes. Não, isso é patrimônio público, não pode ser mexido, e os outros se intimidam e não levam adiante. Então, eu trago aqui esse dado. Tem que mexer, não tem? 6 mil imóveis, tem até fazenda, tem fazenda no Paraná. Por que só para finalizar, por que há essa quantidade tão grande de imóveis que o Estado não consegue sequer inventariar? É porque quando há um devedor de ICMS, por exemplo, que não consegue pagar, para evitar entrar na justiça, ou mesmo por uma sentença judicial, entrega o bem imóvel pela quitação da dívida. E isso se dá com muita frequência. E o Estado não tem aparelho suficiente para estabelecer esse controle. Eu me lembro que o primeiro governador que tomou essa iniciativa, e está nos acompanhando, sempre o governador Alceu Colares, em 92, estabeleceu uma equipe. Quando terminou o governo dele, não aconteceu mais nada. Então, esse problema se sucede e se acumula. Repito, 6 mil imóveis pertencentes ao governo do Estado sem nenhuma utilidade. Absurdo maior do que esse eu nunca vi. Sem dúvida. Olha aqui, ó, o Pedro Bertoli, às 19 horas e 36 minutos, nos mandou uma informação. Acabaram de assaltar um ônibus T9 em torno do Parcão. Minha colega de faculdade estava indo para a aula e mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp. Essa mesma colega já foi assaltada 4 vezes no período de 2 meses. Aí, nós estávamos falando sobre isso. Né? Agora, usa uma arma dentro do carro para você ver uma coisa. Para numa blitz, você é preso, algemado, o juiz te chama para dar explicação. Mas tem um e-mail que nós recebemos aqui, que o telespectador dizia assim, ó, porque esse ladrão, esse assaltante que tu falasse ali das imediações ali da Redenção, da URGS, que foi o que saiu da delegacia antes do policial que de vacinar, fazer o termo e tal, não sei o quê. O que o nosso telespectador disse foi exatamente isso. Ele disse assim, olha, se o policial mata, fere, prende, ele tem que dar milhares de... Fica lá um monte de tempo dando explicação. Agora, se eu mato um bandido desses, sabe? Vai pra cadeia na hora. Vou pra cadeia na hora.
Ah, sim. Sabe? Não, esses arruaceiros estão fazendo bagunça aí, dá um tapa num guri desse, pronto. Aí 47 políticos no outro dia fazendo entidades, não sei o que, fazendo discurso no outro dia da violência, disso, daquilo. Bom, não teve uma... Eu assisti agora à tarde, estava vindo para Pampa e estava ouvindo, né? Eu gosto de sintonizar a televisão no carro e estava ouvindo o áudio, que eu não consigo ver. Não teve uma emissora em rede nacional aí que botou uma socióloga dando entrevista, achando um absurdo a forma como a polícia de São Paulo tratou as duas crianças, matando uma e prendendo a outra e não sei o quê. Gente, um garoto de 10 e de 11 anos, roubaram um carro, os dois com 38 na mão, atirando na polícia. E primeiro eles eram os bandidos, aí depois foram orientados por alguém, passaram a ser vítimas. Passaram a ser vítimas, agora são vítimas, são coitadinhos. Quer dizer, não dá para aturar esse negócio. É muita hipocrisia. O Lula, por incrível que pareça, o Lula, do alto da sua intelectualidade, tinha razão. Quando ele disse alguns anos atrás, o Brasil é um país hipócrita. Ele tinha razão. Eu só gostaria de falar a respeito da minha preocupação com a onda de demissões no Brasil. Tive contato agora com o Rio de Janeiro, é impressionante, as emissoras de rádio e de televisão demitindo aos magotes as pessoas. E a notícia que mais me deixou preocupado é a demissão na Odebrecht. 51 mil pessoas já foram demitidas na construtora Odebrecht. E as outras eu não tenho aqui os dados, mas isso é altamente preocupante, porque todo mundo sabe que ela está sob investigação, a Lava Jato, essa coisa toda. Mas não tem como se criar um organismo, alguma coisa que proteja esses empregos ou entregar essas construções, esses projetos todos para outras empresas. 51 mil desempregados. O Rio Grande lá, falida a cidade, sofrendo problemas, Pelotas com problemas seríssimos hoje, o Brasil com problemas seríssimos. Desemprego em massa. Essa informação, 51 mil demitidos na Odebrecht. É uma coisa altamente preocupante, dona Magda. Eu não sei como vai acabar isso aí. Dona Magda, a senhora... Dona Magda. Até o Búrdio chama de Dona Magda. Querida Magda. Assim, gosto mais. Anunciaste no início do programa que o presidente Temer mandou paralisar as nomeações para as estatais e fundos de pensão por uma boa razão. E o senhor Renan disse que muito bem, excelente atitude. Mas tem um motivo, é que o Senado aprovou um projeto que agora está sob avaliação na Câmara, tomara que aprovem, prevendo o quê? Prevendo a proibição de que dirigentes partidários, Gustavo, façam parte dos conselhos deliberativo e fiscal dos fundos de pensão das estatais. E a imposição de quarentena de 2 anos para que ex-dirigentes de partidos possam assumir essas funções. Até que, enfim, o mínimo que podem fazer é aprovar isso. Eu acho também que dirigentes sindicais deveriam ter a geração de incompatibilidade no exercício dessas funções. Sabe por quê, Burti? Porque os sindicatos, muitas vezes, são comprados com as benesses com a sua diretoria. Aliás, grande parte dos sindicatos, eles se tornaram um fim em si mesmo. Eles não defendem mais o trabalhador, eles defendem a sua diretoria e os interesses político-partidários, e muitas vezes até econômicos. Então, eu acho que, primeiro, nós precisávamos de uma lei para reformar completamente a atividade sindical no Brasil, criando incompatibilidade de exercício de funções. Primeiro deles, acabar com a obrigatoriedade do imposto. A obrigatoriedade do imposto sindical é criminosa, porque é ela que cria essas corporações que hoje arrebentam com o serviço público. Porque você, que presencia quase todos os dias as sessões da Assembleia para acompanhar os acontecimentos, você vê sempre algum assunto que vai ser decidido, atrás alguma corporação gritando nas galerias para aprovar projeto. Essas corporações são pagas com o dinheiro de quem? O nosso dinheiro. Eu sempre lembro a frase do deputado Ipsen Pinheiro: quando as galerias aplaudem, o povo paga a conta. Eu queria apenas acrescentar que há um outro projeto, sob avaliação, sob análise da Câmara dos Deputados, já aprovado no Senado, que prevê maior transparência às contas das estatais. Não são empresas públicas, não é dinheiro público. Os balanços são publicados e são inelegíveis. Botam um jornal, corpo 6, tem que usar uma lupa. E de difícil entendimento, a população não entende. Segundo aspecto do que vai ser votado ainda em outro projeto, impede que ministros, secretários estaduais e municipais ocupem cadeiras nos conselhos
de administração das empresas estatais. Acontece, é muito comum. O governador chama o secretário, assumir essa secretaria tal. Ah, sim, eu assumo. Qual é o salário? Ah, mas é muito baixo, eu não posso. Não, isso aí é irrisório. Não, eu vou te conseguir mais 2 conselhos, tu vai uma vez por mês lá e é um por fora. Praticamente, quer dizer, é legal. E aí completa um bom salário. E isso aqui agora vai se tornar inviável a fim da moralização da gestão pública. E eu espero que eles votem mesmo. Boa noite a todos. Sobre a greve dos professores que os estudantes estão apoiando, gostaria de esclarecer uma coisa. Alunos são aqueles que frequentam a sala de aula, obrigados e sem compromisso de estudar. Estudantes são aqueles que investigam o conteúdo apresentado pelo professor e realmente vão para as instituições de ensino para aprender. Esses que aí estão nas ruas fazendo esse tipo de reivindicações não são estudantes, e sim alunos que não querem estudar, só querem matar o tempo. Quem assina é Aquilino Dalla Santa Neto, professor de Filosofia de Caxias do Sul. Bravo, Eu sou capaz de apostar que essa gurizada que está na rua, que realmente é estudante, a gente sabe que não são todos, mas que realmente é estudante, certamente tem as piores notas da turma. Porque os melhores alunos, amigo, estão preocupados em ir para casa, em estudar, não tem aulas, vão olhar livros, vão buscar pesquisar matéria para se preparar. Sempre foi assim, Burt. Sempre foi assim. Olha, hoje eu quero puxar os aniversários, posso? Pode. Eu quero puxar os aniversários porque nós temos, entre todos os aniversariantes que estão sendo homenageados neste momento, está o nosso querido Luiz Morandi da Gimo. Da Gimo, que é nossa parceira de toda uma vida, aqui na TV, na nossa casa, nas nossas casas. Quem não tem um produto Gimo em casa? Duvido alguém. Qualidade que não comprovada. Tem. Qualidade comprovada. Tantos anos ao nosso lado. Então... E a Gimo é que mantém incólume a fachada da maioria dos políticos, né? Porque mata cupim. Exatamente. E a Gimo, Magda, esse ano está completando 60 anos. Exatamente. Nos deu de lembrança um livro lindo que conta aquela história linda, bonita, pois hoje o Luiz Morandi da Gimo está de aniversário. Então nós queremos mandar abraços, beijos, felicitações, que ele tenha muitos anos de vida, repletos de saúde, de paz, de muito empreendedorismo, muito sucesso e muitas realizações. Sempre do nosso lado, obviamente, né? Que é o que a gente quer. Também está de aniversário o nosso grande telespectador e querido amigo... Luiz Carlos Maroni está de aniversário. Fazendo hoje 86 anos. 86 anos, Maroni está fazendo, em forma. Né, Chicão? E a gente quer mandar para ele um abraço, mandar um carinho. Uma festa lá, que nós convidamos. Todos nós vamos lá para a festa, que nos aguarde. Quem mais, Magno Barcelos, faz aniversário? O primeiro aniversariante de hoje, eu até trouxe um livrinho dele. Eu imagino o livro de bolso dele. 960 páginas, mais ou menos. Esse cidadão chama-se Thomas Mann. Thomas Mann é um alemão que escreveu esse livro chamado A Montanha Mágica antes da Primeira Guerra Mundial. Esse é um romance para que vocês saibam, tem as suas personagens, etc. Mas nesse romance, o Thomas Mann, dentro da sua genialidade, ele já previa Auschwitz, ele já previa coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 1930. Esse livro é fantástico porque ele se inspira numa das obras de Nietzsche, que fala do onírico, que fala do Olimpo, das coisas mágicas. E ele extraiu esse nome, A Montanha Mágica, de um livro também do Nietzsche. Esse livro, ele é pesado, foi escrito no século retrasado, antes da Primeira Guerra Mundial, portanto, 1890, 90 e poucos. E esse livro, eu li há muitos anos atrás, outro exemplar, porque esse exemplar, tem 3 ou 4 anos atrás, eu comprei esse exemplar. Ele vai oferecer para ti, tu tem até sexta para ler sábado. Esse aí é pesado, é um romance. É um romance. Nietzsche está numa depressão que não é Nietzsche. Thomas Mann, esse homem foi extraordinário, foi maravilhoso. Esse livro foi queimado em 1933 pelos nazistas em plena Berlim. Esse foi um dos livros queimados. Deixa eu até esclarecer aos nossos telespectadores
que essa edição é uma edição excepcional, é uma edição comemorativa aos 40 anos da Nova Fronteira, que é uma editora de livros. Então, por isso que essa edição tem 957 páginas. A letra bem pequenininha, que nem no Diário Oficial. Não tem uma figura. Eu tenho mais dois. Para que tem mais 2 aniversariantes. Eu quero fazer uma referência, Marco, em homenagem à editora Globo, que foi a primeira editora no Brasil. É verdade. O que eu li foi da Era da Globo. E aí, Eu quero falar do César de Alencar. O senhor Burdi deve lembrar muito do César de Alencar. Foi um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro, trabalhou muitos anos na Rádio Nacional, e eu tive a oportunidade de, numa quermesse no Rio de Janeiro, conhecê-lo antes do falecimento dele. E a terceira aniversariante foi uma das maiores cantoras desse Brasil. Ela e Elis Regina. Ela ou Elis Regina ou ela. Maísa Matarazzo. A grande Maísa, que morreu com apenas 40 anos de idade, depois da festa de casamento do seu filho, o Jaiminho, ela pega o carro, tinha bebido, ela bebia muito, ela esteve internada diversas vezes, e bate na ponte, ela tinha uma Brasília, bateu uma Brasília azul, se não me falha a memória, bateu com o carro na ponte Rio-Niterói, morrendo aos 40 anos de idade. Esta mulher tem canções compostas por ela, maravilhosas. Eu considero ela e a Elis as melhores cantoras deste país. Em 68 fez uma belíssima temporada no Encoraçado Botequim do nosso inesquecível Rui Sommer. E eu tive a oportunidade de entrevistá-la naquela ocasião. viu? Eu estava achava exuberante. ela tinha personalidade, ela era uma excelente compositora, tinha músicas interessantes. Vai dizer que não era boa cantora. Uma porcaria, chatona. Eu adoro a cara do Gustavo Vitorino. Mas não alcançava nota alta nenhuma. Mas ela não, Tinha um intervalinho de 2 oitavas na voz, e olha lá. Você bota as músicas dela para tocar e tenta ouvir intervalo. O sétimo elemento pergunta o seguinte, com licença. O sétimo elemento pergunta por que gritar desse jeito? Só isso. Gustavo, Eu não falo mais, vamos ela era uma intérprete. Ninguém cantou melhor do que ela. intérprete. Não era Ninguém cantora. cantou melhor do que ela, eu e a Brisa. Não, ela era tranquila, serena, estava sempre de porre. Pois é, Tranquila, serena. Não. No período que ela veio a Porto Alegre Olha a voz de Carol Krieger. Boa noite. não vi. Hoje está como eu gosto. Magda, Carla, Burdi, Nenê e Bebê. Nenê e Bebê. Ó, Bebê. Eu e Bebê Johnson, né? O Bebê. E o especial Marne. Com esse frio, quero assuntos leves e engraçados. Vocês sabem fazer. Pessoas que têm essência sabem o que é essencial. Eu sou a Neuza. Ai, que amor. Notícia agradável. Sabe quanto o Neymar vai ganhar na renovação dele com o que Barcelona? medo. 14 milhões de reais por mês. Vai ser o maior salário do planeta, mais que Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. 14 milhões. Se vocês quiserem saber o que é a expectativa de pais que sonham em ter os filhos como jogadores de futebol, acompanhem o treino dos infantis do Grêmio, do Internacional. Os jovens, pré-adolescentes, estão lá jogando e tal. E os pais, numa ansiedade, joga pra cá, joga Olha lá, meu filho, olha lá. Tinha uma época que os pais queriam ter uma filha linda, maravilhosa, para ser Miss, atriz de cinema, etc e tal. Principalmente o etc e tal. Hoje, como o etc e tal não está chegando, como era o Golpe do Baú e outros etc e tal, querem um filho para ser jogador. Dona Magda, Senhor eu só queria dar uma frasezinha aqui. Ai, como o senhor está meiguinho, simplesinho. É para ser contestado, porque eu vou ser contestado. Frasezinha legal. Então diga É um sua aforismo, frasezinha. do senhor Leon Tolstói. É bom? Ah, não, é pouca coisa. Você não é que no México? O único conhecimento do mundo é que a vida não tem sentido. Tem controvérsia? Opa! Tolstói. Opa! O que faz a cachaça? Repita! A vodka. O que faz a vodka? Eu sabia que ele Com todo respeito, Mari, esses pensadores da história, eles valeram para aquele momento histórico. Não. 2016, na época, as pessoas descartavam o WhatsApp. Olha aqui. Beethoven, Mozart, Bach
Só na época deles. Hoje é só música eletrônica. Hoje é música eletrônica. Eles não eram pensadores, eles eram criadores, é diferente. O Chicão está falando desses pensadores. Nietzsche, Goethe, os gregos vai para o suicídio, vai para os filósofos gregos. Fala essa palavra Bota aqui. no lixo. Aristóteles. Tá, eu vou acabar essa conversa de vocês para entrar com a minha devassa. Aquiles era apaixonado por uma mulher e morava com pato, com os homens tudo na... Posso fazer uma pergunta? Parou. Pergunta pra ti. Não pra ti? Ah, sim. Tu não queres fazer a frase hoje da devassa? Tu entendeu que a devassa é o nome Já de tá uma tomando uma cerveja, devassa branca. é o nome de uma mini cervejaria que tem no Shopping Praia de Belas, no 2º piso. Belíssimo. E que nós aqui damos de presente para um telespectador, né? Que acertar, escrever a frase corretamente, enfim, que for a primeira a chegar aqui, ganha um voucher no valor de R$70. Então, enquanto eu digo aqui, vai pensando assim, uma frase. Tá? Então, assim, hoje é para quem usa o WhatsApp, certo? O telefone é o 9977-7001. 9977-7001. O primeiro que escrever corretamente, com pontuação e tudo, a frase que será dita agora, daqui a pouquinho, pelo Armando Burdi, que escrever a frase correta, colocar o seu nome e o número do seu documento de identidade ou CPF, será agraciado com um voucher de R$70 da mini cervejaria Devassa, que você vai gastar lá da forma que você quiser, com quem você quiser, certo? A frase é a seguinte: Nada melhor do que a devassa. Nada melhor do que a devassa. Ponto. Com depois o RG. Dona Ponto, Magda. RG ou CPF. Só responde pro Rodrigo. Certo? por Tá favor, valendo no 9977-7001. que através do Twitter ele me perguntou: o Marne acha melhor o Trump ou a Hillary? Não há sombra de dúvida, é Hillary, mas eu gostaria do velhote, aquele velhote de cabelo branco. Tem mau gosto, entre hein? um- Ah, tá aí, aquele que era. Legal a resposta. Ela pergunta agora. Legal a resposta. Atenção, please, vinheta, abraços, O Marne vai mudar de nome, vai se chamar Murilo. Abraços para Tá demais. Ana Maria e Dona Regina Pila Calduro. Família era proprietária. Pila Calduro. Não. Dona Da família? Regina Pila Pila Calduro. Calduro. Família era proprietária das lojas Calduro. Por décadas, os gaúchos adquiriram materiais esportivos nas lojas Calduro. Também um abraço ao advogado Eduardo Krause, que é o maior especialista em agências de regulação do país. E também um abraço ao nosso colega jornalista Vicente Romano. É verdade, nosso colega. Pode, querido. Eu quero dar um look ao melhor cardiologista, como clínico do Rio Grande do Sul, doutor William Castro, meu cardiologista. Eu sou de uma família de cardiologistas. O William é o meu cardiologista, não é da minha família, para dizer que ele é craque do Instituto de Cardiologia. E um abraço também a outro médico, que também a Magda conhece, o doutor Paulo Braga, em Sapiranga, que foi responsável por subir a expectativa de vida em Sapiranga, irmão de um grande amor da vida da Magda, Silvio Braga. Que tu conhece bem. Não, que ele é meu o síndico amigo, querido. do condomínio ali que mora o Lara, mora o Zambiari. Meu amigo. Ele foi grande amor de uma outra pessoa, não meu. E da esposa dele hoje. E Maroni também, que Não, o Maroni é seu amigo. Da Magda, nosso amigo, vai fazer uma Olha, está quase na hora de terminar o programa, que eles começaram a dizer bobagem. Boa noite, pessoal da bancada. Atenção, pessoal da bancada, somos nós. Gostaria de perguntar ao Marne. Já tem aí? Sim, nada melhor do que a Devassa? Nada melhor do que a Devassa. Luana Coelho Gromovski. Luana Coelho Gromovski. Amanhã, a partir do meio-dia, a partir das 12 horas, estará à tua disposição o teu voucher no valor de R$70 na mini cervejaria Devassa. Não tem prazo de validade, você usa quando você quiser. Boa noite, pessoal da bancada. Gostaria de perguntar ao Marne o que ele acha do professor Olavo de Carvalho, ou se ele já leu algum de seus livros. Eu, particularmente, acho ele ótimo. Acho os livros ótimos. E ele, um dos únicos que enfrenta a esquerda, Eduardo Alves, de São Leopoldo. Olha, eu nunca li nada profundamente do professor, mas se me mandar um livro de presente, com certeza eu vou ler. Mas olha, aprendeu a fazer jabá com os
Tudo é cacau aqui. Que é um dia após o outro, né? Mas não é, eu não tenho Boa livro. noite, Carla e bancada. Vitorino, sei que você não gosta de falar disso, mas como você vê a influência do neoliberalismo americano na direita brasileira e disseminando essa ideologia das universidades? Quem pergunta é o Rafael. Tem uma ambiguidade na sua pergunta. Eu não acho que o neoliberalismo americano está influindo na universidade brasileira. Eu acho o contrário. A grande queixa é que a nossa academia está se tornando esquerdopata. Ou seja, pregando conceitos de socialismo, pregando conceitos de comunismo e deformando uma juventude inteira. Eu acho que a influência é essa. Agora, o neoliberalismo americano é muito relativo. A gente tem que tomar cuidado quando fala de uma política ou de um conceito social da maior nação do mundo. E nenhuma nação chega ao topo e é a maior do mundo de graça. É porque tem regras, tem leis e tem conceitos econômicos e sociais que funcionam. Ao contrário da gente, que vai muito mal, obrigado. Respondido? Eu acho, não sei, acho que sim. Eu acho que Agora foi perfeita a resposta. Agora, a política internacional é uma coisa muito estranha, porque os americanos dominam o mundo, não adianta, né? Por mais que tente se fugir, as regras são todas americanas, porque depois de Bretton Woods, quando foi criado o dólar como uma moeda mundial, acabou. Quem manda... Mas sabe por que isso, Marco? Por favor, só um pouquinho, não mandem mais mensagens que a Luana já foi a vencedora. Tu chega nos Estados Unidos, tu quer montar uma empresa, quer botar uma carrocinha de cachorro-quente. Onde é que você quer botar a carrocinha? Quero botar ali. Carrocinha? Tá bom, a carrocinha. Aí exótica, coisa tal. Bom, pode botar. Ali pode que não atrapalha. Tá aqui a autorização. Vai trabalhar. O senhor vai pagar tanto imposto, vai trabalhar. Isso em 72 horas. Tenta montar um negócio no Brasil. Tenta tirar um PPCI, ou um PPC, um PQP, o diabo que carrega. Tenta te dar baixa numa empresa. Dá baixa numa empresa. Gustavo, presta atenção. A roupa do... Ela tá braba. A roupa do Gustavo estava no baú da avó dele. O Gustavo parece um maranduzado. Não pode ser desconstruído assim, sabe? Você tem que tomar atitude duríssima. Faz de exceção. Vamos dar o nome da pessoa. É de exceção. Ele tá brincando na roupa do baú, tu comprou no brechó. Você vai comprar no brechó. Não foi nenhuma coisa nem outra. Não foi nenhuma coisa nem outra, mas quero comunicar que nenhuma das duas peças fala português, tá? Eu tava quieto. Não pode. O Vitorino, um dos melhores advogados de Porto Alegre. Ele tá bonito, blusão. Não, é que Burdi, você errou o verbo. Não é tá, eu sou bonito, é diferente. Ele é o senhor Gustavo Vitorino, já tivemos grandes discussões. Uma delas é que ele disse que a Ivete Sangalo não canta nada. Bom. Lufas. Tudo bem, é um conceito. Gritona de trio elétrico. Você viu? Não vou discutir. Amanhã Gustavo Vitorino apresentará as suas preferidas. Eu posso apresentar agora, por exemplo, concordo com o Mário Barcelos. Agora não vai apresentar nada. Elis Regina, Bárbara Streisand, Ella Fitzgerald, tem um monte. Billie Holiday. Bem maravilhoso. Bem, não, eu que sou a velha. Tem cantora no Brasil. Você sabia que uma das 4 maiores cantoras de jazz do mundo é brasileira e não consegue cantar no Brasil? Você já falou 2 vezes. Mas você está sendo desconstruído, querido. Não, mas é verdade. Tanto que o Burdi, que gosta de jazz e conhece música... 30 segundos, queridos. Amanhã vamos falar de música. Amanhã a gente fala de música de todos os tipos. Beijo, boa noite. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.